Preconceito é um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério. Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos. Nós abrimos o programa de hoje com a definição da palavra preconceito, porque o tema de hoje, além de ser cercado de preconceito pela falta de informação, é ainda considerado um tabu por grande parte da população. O assunto de hoje é a Síndrome de Down. Faz karatê, estudo de manhã, já tem projeto e faz musculação. Gosto de tudo para fazer. Eu gosto de natação, musculação e eu gosto de treinar para competir. Eu adoro dançar. Jogar bola, tem vôlei, tem basquete, luta de boxe. Eu gosto de estudar de português, matemática, ciências, geografia e história. É Cruzeiro de Barcelona. A síndrome de Down não é uma doença. A pessoa com Down apenas tem uma condição genética diferente do resto da população. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, entre 600 a 800 nascimentos, uma apresenta alteração cromossômica. As pessoas com síndrome de Down possuem um pequeno atraso para desenvolverem as coordenações motoras e mentais, mas isso não os impede de ter uma vida normal. Eles aprendem e se desenvolvem no tempo deles e a sociedade tem que estar preparado para lidar com isso. Diferença não é sinônimo de incapacidade. O julgamento sem ter conhecimento apenas gera um preconceito que pode atrapalhar a vida de muitas pessoas. Para conversar com a gente sobre o assunto, recebemos a Patrícia Eliane de Mello, psicóloga e professora da PUC Minas, com pós-doutorado em Psicologia Social, com foco em estudos e pesquisas relacionados a projetos da Escola Inclusiva de Belo Horizonte. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Para começar o nosso programa, eu queria que você definisse a síndrome de Down. Bom, a síndrome de Down, ela é fruto de uma trissomia do cromossomo, do par cromossomo 21, né? Eu costumo dizer que onde que teria que ter dois, por uma delação ou então por uma alocação cromossômica, tem 3 cromossomos nesse par 21. E isso vai gerar toda uma sintomatologia que é característica dessa síndrome, né? Que a gente já conhece muito bem, que é aquela questão dos olhinhos mais puxados, plantação baixa de orelhas, os dedos da mão são mais curtinhos, uma prega palmar única na mão, né? Uma hipotonia, que é um tônus baixo no corpo, né? Na musculatura, e um atraso no desenvolvimento cognitivo, que pode variar de leve até severo, moderado a severo. Agora, Patrícia, existe assim uma causa comprovada? Como é que hoje é abordada essa manifestação? Bom, as pesquisas apontam, Edivar, que existe uma relação da idade da mãe com a incidência maior de síndrome de Down. Então, alguns estudos apontam que quanto mais velha for as mães, velha considerando assim a partir de 45 anos, ou então mães muito novas, né? Isso eu não sabia. 14, 13 anos, maior a incidência de ter filhos com síndrome de Down. Tá? E como é que é feito hoje o diagnóstico? Pois é, existem alguns exames que constam de... Eles não deixam de ser invasivos, né? Assim, tem uma certa dose de preocupação, embora a medicina hoje esteja super avançada, né? Que é uma coleta, colhe o líquido amniótico in útero e ali dá para você fazer a cariotipagem, que é o exame de cariótipo, porque no líquido amniótico tem as células, né, do bebê. Então, dá para você fazer a análise das células, dos cromossomos do bebê no líquido amniótico da mãe. E aí dá para você ver se a criança tem ou não síndrome de Down. E depois também tem aquele ultrassom mais avançado, né, o morfológico, que também dá para perceber a má formação ou não da síndrome de Down já em útero. Gente, então, como a gente falou aqui, o diagnóstico para a síndrome de Down pode acontecer ainda durante a gestação. E a descoberta cedo é muito importante para ajudar os pais a se prepararem melhor para a chegada do bebê.
Érica e Rodrigo estão grávidos. Tarsila, a primeira filha do casal, tem síndrome de Down. A notícia chegou aos 4 meses de gestação. Não uma notícia muito boa, porque não é aquilo, né, que você pensa, você idealiza. Realmente não fazia parte do projeto. No meu caso, quando eu tive o diagnóstico, eu mergulhei de cabeça para poder conhecer qual era aquele ambiente que eu estava entrando, que eu não conhecia. Que eu sabia que existia, mas que eu não fazia a menor ideia de como que ele é. Quando se trata da síndrome de Down, estímulo é o principal. É preciso acompanhamento médico, mas a participação da família e amigos é o mais importante neste caminho desde o começo. A recepção das pessoas, dos amigos, assim, foi algo que eu nunca imaginava. Foi sensacional. E isso deu um certo conforto, entendeu? Tirou daquela zona de turbulência e deu uma certa calmaria, que aí eu pude parar, pensar, sabe, dar uma respirada mesmo de como que seria daqui para frente. Acolher quem passa por essa realidade é o objetivo do Família Down, localizado em Belo Horizonte. A associação nasceu do trabalho de pais que têm filhos com a síndrome. O que é que desenvolve essa turma? É a oportunidade que a gente tem que dar deles praticar um esporte, música, o que é que eles têm, qual a habilidade que eles têm. Então a gente tem que dar essa oportunidade para a gente descobrir a habilidade dele. A família na escola, a família nos projetos, a família é importantíssimo nisso. E a estimulação deles, desde que nasce, tem que começar a estimular. A estimulação e a oportunidade é que vai fazer essa pessoa diferente na sociedade. Alexandre é acompanhado pela associação. Com 35 anos, ele é nadador profissional, já participou de 5 competições mundiais e tem várias medalhas no currículo. Eu fui Portugal, Albufeira, Portugal, Coimbra, Itália, Loano, México, Morelia. Aí eu fui para a Itália, que é Florença. Agora em 2018 eu vou para o Canadá, a cidade do Canadá é Nova Escócia. Aí eu vou lá. Vou para academia, escola também. E eu estudo português e matemática. E eu quero aprender outra escola nova para aprender física, inglês. A gente está sempre aprendendo com as pessoas que você conhece e cada um com sua experiência, problemas, cada um é diferente do outro e tudo. Isso tudo amadurece a gente um pouco mais. Esse convívio também faz com que a criança amadureça e sofra menos problemas. Ser pai é ser pai, ser mãe é ser mãe. Independe da condição de um ou de outro, de ser inteligente, ser normal, aprender ou não aprender. Acho que depende disso, entendeu? É uma coisa que é vencida pelo amor. Patrícia, e os pais que recebem o diagnóstico de síndrome de Down, qual que deve ser o primeiro passo? Pois é, isso é muito importante, é o que a gente chama de o momento da notícia, né? Tem que ter, sim, todo um aparato, tem que dar suporte emocional para esses pais, porque, querendo ou não, pelos depoimentos que eu já tive durante esse tempo todo de clínica, né, que eu trabalho com famílias, é um momento de choque, de susto, do inesperado, né? Eles falam que assim, a total imponderabilidade. Então, tem que ter mesmo um momento mais afetivo, o médico saber dar essa notícia, não é? É um sujeito que está sendo gerado, não é? E quanto mais você puder mostrar para esses pais as perspectivas de futuro, as possibilidades de estimulação, não é? Falar para eles que eles não estão sozinhos, que aí o fonoaudiólogo já desde o início fala, olha, como ensinar a amamentar? Por causa da hipotonia na língua, porque por isso que eles falam que eles têm a linguinha para fora, porque eu já falei que tem baixo tônus. Então a linguinha fica com uma maior dificuldade de puxar o leite.
Então, o fonoaudiólogo, desde o início, já fala, vamos fazer uns exercícios aqui, olha, nessa musculatura, para a criança poder engolir esse leite direitinho. O fisioterapeuta fala, vamos fazer alguns exercícios aqui com essa perninha, com esse braço. O psicólogo trabalha o vínculo afetivo do marido e da mulher, porque tem que estar junto, né? Porque é um momento em que esse casal tem que se fortalecer. E os irmãos, porque no nascimento de uma criança com algum tipo de necessidade especial, o que eu já observei também na clínica é que os irmãos ficam meio de lado, né? Então, assim, prepara-se os pais, mas e os irmãos? Né? Então, assim, tem que fazer um fortalecimento do vínculo familiar, da dinâmica familiar, para poder lidar com esse fato que é novo. Porque imagina, o nascimento de um bebê já é um fato novo. Não é? Então, assim, o nascimento de um bebê que vai exigir maiores cuidados, porque ele vai ter realmente alguns cuidados que tem que ter mais atenção, é um fato novo mesmo na família e que vai realmente mobilizar todo mundo ali na família. E algo que faz parte da vida, né? Faz parte da total imponderabilidade das nossas vidas. Né? Pessoal, vou ter que dar uma pausa na nossa conversa para chamar um rápido intervalo, mas não saia daí. Logo mais a gente volta com mais Novos Tempos e mais conversa sobre a Síndrome de Down. O Novos Tempos sobre Síndrome de Down está de volta. E essa semana nós perguntamos nas redes sociais da PUC TV se as pessoas acham importante a inclusão das pessoas com Síndrome de Down nas escolas. Vamos ver no quadro Hashtag. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário dos internautas. Primeiro comentário, eu acho que a inclusão é saber conviver com as diferenças e ter privilégio dessa convivência. Segundo comentário, sim, não é só de Down, mas com inclusão de todas as deficiências. Terceiro e último, a verdade é que todas as escolas devem incluir nossas crianças, sem exceção, independentemente de cor, classe social, condições psicológicas. Na sua opinião, como que a inclusão deve acontecer? Eu concordo com esses depoimentos aí. Eu costumo dizer que pedir inclusão para uma escola seria uma redundância, né, Edivar? Porque a escola, a escola nasceu para ser inclusiva. Né? O projeto inicial da escola pública, desde a Revolução Francesa, ela nasceu para ser inclusiva, inclusive. Né? Agora, realmente a gente vê que tem dificuldades de inclusão, porque existe muita informação, mas tem pouca formação. E não é só uma inclusão geográfica, né? Colocar a criança lá com algum tipo de necessidade especial. Tem que ter todo um critério, toda uma postura inclusiva. Então, assim, a gente escuta professores que sabem muito de síndrome de Down. Sabe que é trissomia do 21, sabe que é isso, aquilo outro. Mas e a metodologia? Não é? E como aplicar uma metodologia de inclusão? É essa grande queixa que os professores têm. Sentem, às vezes, incapazes de incluir o outro. Sim, né? um certo abandono das políticas públicas. Né? Agora, talvez nesse assunto, eu queria voltar a uma pergunta que eu não consegui fazer no primeiro bloco. Por exemplo, a gente claramente sabe que é uma questão que não depende de escolhas, não há culpabilidade. Mas há um julgamento dos pais, muitas vezes há esse carregado, quase um peso. De onde você percebe que são as fontes desses preconceitos? É pela aparência da criança que você caracterizou? O que faz com que nós tenhamos, enquanto sociedade, dificuldade, enquanto professores, enquanto escola, em geral, dificuldade de acolher e conviver, que são pessoas maravilhosas? Sim, é o que o Freud já falava do narcisismo das pequenas diferenças, né, Edivar? Aquilo que é diferente de mim, eu recuo. Né? Então, assim, o síndrome de Down, veja bem, é uma diferença que as crianças pequenininhas, quando tem algum coleguinha com síndrome de Down, as crianças mesmo não sabem por que ele é diferente de mim. Eu não estou vendo nenhuma diferença. O meu filho mesmo, quando era pequenininho, ele chegou lá em casa falando assim, mãe, a professora disse que o meu coleguinha tem síndrome de Down, o que é isso? Eu falei assim, olha, Dudu, você já reparou que o olhinho é meio puxadinho, não sei o quê? Ele falou, não estou vendo nada disso, é tudo igual. Ou seja, o preconceito está no olho de quem vê. Então tá certo, né, quando o pensador diz que ninguém nasce preconceituoso, torna-se, né? Torna-se preconceituoso. Então, o novo, o que é diferente de mim, ele realmente me assusta, né? Porque desperta em mim uma sensação de que
ele é igualzinho a mim, mas ele é diferente de mim. Então, como lidar com isso? Né? Agora, para ajudar a sociedade, a gente pensa em políticas públicas. Como é que você percebe, assim, houve evoluções, grandes conquistas da inclusão, em vista da inclusão das pessoas com síndrome de Down? Bom, vamos resgatar um pouquinho rapidamente a história, né? Até 1994, predominava nas escolas o paradigma da integração, que é a criança nas escolas, mas ela a criança com necessidades especiais, ela tendo que se adaptar à escola. Então, não tinha nenhum intuito de fazer rampas, elevadores, não. É como se tivesse sido assim, um favor às crianças com necessidades especiais já estarem nas escolas. A partir da Declaração de Salamanca, de 1994, e a nova LDB, né, no Brasil, de 1996, veio o paradigma da inclusão. Ou seja, as escolas agora elas têm que se virarem para poder efetivamente incluir essas crianças. Aí a gente vê construção de rampas, elevadores, material didático, porque agora é lei, tem que se incluir, não é isso? Então, teve evolução? Teve, nesse aspecto, do paradigma da integração para o paradigma da inclusão. Mas a minha pesquisa de doutorado foi em escolas de ensino regular públicas. Eu fiquei 1 ano numa escola acompanhando como que está sendo a inclusão de crianças especiais, não é? Tem professores de muita boa vontade? Tem, mas tem políticas públicas que ainda não estão efetivamente funcionando. Então, a gente vê que só pessoas de boa vontade não é possível rodar a engrenagem da inclusão. Não é só de boa vontade que a inclusão vai funcionar. Do ponto de vista da família e dos educadores, há investimentos eu estou falando a palavra que me vem aqui, de capacitação para esse exercício da inclusão? Sim, as secretarias elas investiram muito no início do projeto inclusivo na capacitação de professores. Por agora, eu não sei, não tenho acompanhado, mas no início teve sim. Mas o que acontece é falta de pessoal, Edivar. Capacita-se em termos de conhecimento, mas não atualiza-se as metodologias. Então, o que eu escutei muito é um certo abandono das políticas públicas no cotidiano mesmo da sala de aula, não é? Sim. Igual, imagina uma situação de uma sala de aula onde que tenha 3 crianças com síndrome de Down, um surdo e 2 cadeirantes e 1 estagiário. É muito pouco. Para ajudar os professores na inclusão de todas essas crianças, além dos 34 crianças ditas normais, que não tem nenhum comprometimento. Então, assim, tem que ter realmente um cuidado maior, tanto com o professor, tanto com a comunidade escolar como um todo, para que essa inclusão realmente se efetive. Eu fico pensando também nos profissionais de saúde, né, como você mencionou numa das suas respostas, né, que ao orientar os pais, orientar a família, e fico pensando assim, na corresponsabilidade de toda a sociedade com isso. Isso. Por exemplo, eu assistindo alguns filmes que incluem essa temática, eu fiquei assim extasiado, como eu já sou cinéfilo, né, e sou educador, a minha esposa até fala que a gente não vai ao cinema, a gente prepara a aula, né? A cada filme que assistimos, a gente fica pensando como aplicar aquilo ali na sala de aula. Em termos dessa temática da síndrome de Down, que elementos assim da arte, eu estou pensando no cinema, mas outros você acha interessante mencionar aqui para ajudar esses processos de educação da própria sociedade? Tem um filme, inclusive, brasileiro, né, que ganhou um prêmio lá em Gramado, né, que é a história de jovens com síndrome de Down que fogem para Buenos Aires. Oh, que interessante. Para viver. Eu não estou me lembrando o nome do filme, mas é um filme muito interessante porque joga luz em cima de uma coisa que, para quem não entende a síndrome de Down, acha muito complicado, que é o processo de autonomia, de independência e autonomia. Porque as pessoas acham que quem tem síndrome de Down vão ser dependentes a vida inteira, vão estar sempre precisando de alguém, né, de uma babá, sendo que a gente tem que preparar justamente para a autonomia, para a independência. Como qualquer criança, né? Claro, eles são capazes, eles vão ser adultos, eles vão ter que aprender também
a ter autonomia, independência. E esse filme foca justamente nisso, sabe? Nessa passagem da infância para a adolescência, para a juventude e tudo que a gente vive mesmo, naquela coisa de viajar, de querer buscar sua independência. É um filme muito interessante, além do Oitavo Dia também. Isso que nós conversamos, né? que lindo essa né? O Oitavo Dia, e é interessante porque mostra muito a questão do preconceito, né? Não vamos contar não, né? Vamos fazer as pessoas assistirem, né? O Oitavo Dia. Mas, né? eu, além do cinema, assim, nós falamos de shopping center, né? Nos intervalos aqui, de como é que está a inclusão, fora, por exemplo, nós falamos da escola, na família, mas na cidade. Quer dizer, há políticas públicas pensando também esses outros processos? Melhorou. Eu acho que teve um avanço, sim, sabe? Eu estava comentando com você, né, anteriormente, no intervalo, que eu tenho observado que casais, né, de pessoas com síndrome de Down, a gente não via isso um tempo atrás. Namorando, passeando, se casando, indo em restaurantes, não é? E antes as pessoas tinham muito preconceito, eles ficavam escondidos dentro de casa. Isso né? nós avançamos alguns passos, né? Avançamos, sim. E eu acho interessante porque muitas pessoas falam assim, olha que bom, hoje já tem mais tolerância. Hoje, gente, a questão não é ter tolerância, é respeito. Porque quando se fala tolerância, já está se colocando alguém numa posição assimétrica. Respeito e reconhecimento da cidadania, né? né? Respeito pela diferença, né? Porque se a gente for brincar com a palavra deficiência, tira lá o D antes, tem eficiência no meio. Então, é buscar eficiência na deficiência. E como eu trabalhei muitos anos com pessoas com deficiência, foram 23 anos ao todo, como eles são eficientes em várias coisas, muito mais do que eu, que sou uma pretensa dita normal sem deficiência. Né? Então, acho que a gente tem que mudar o paradigma, sabe, Edivar? Tem que começar a ver a deficiência como uma diferença. E engraçado, né, em relação à síndrome de Down, eu tenho depoimentos de familiares de mostrar exatamente assim, primeiro a família se preparar para bem cuidar das pessoas, dos filhos com síndrome de Down. Mas, de repente, depois da convivência, depois de anos juntos, serem capazes de afirmar, não, ele veio para nos ajudar. Nós crescemos ao cuidar, ao dedicar a eles, né? Você tem também histórias nesse sentido, Patrícia? Tenho sim. Por fato de Jané já ter muito tempo com essa prática clínica, eu já escutei um casal falando assim, que quando nosso filho com síndrome de Down nasceu, a gente achou que ia ser uma cruz, sabe? Aquele sentido assim, do que nós fizemos para merecer isso, que era uma cruz. E eles são muito assim religiosos, eles falaram que no final, né, usando assim, a palavra que eles usaram, né? Que no final eles viram que, na verdade, foi um aprendizado, que não teve nada de cruz, que pelo contrário, que foi um upgrade na vida deles, sabe? Ter o privilégio de conviver com uma pessoa, no caso o filho deles, tão afetiva, tão aberta para o mundo, tão doce, e usando de novo a palavra deles, tão desencanada com a vida. Então, que eles aprenderam a ficar mais leves, mais light, vendo a vida de uma outra forma, sem ser com aquele peso da cruz inicial. Né? Literalmente nos ensina a rever nossas prioridades. É um aprendizado e tanto. Patrícia, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Que conversa agradável, viu? Obrigada, Edivar. Obrigada, Ana Carolina. Okay. Muito bom. A síndrome de Down não deve ser vista como uma doença ou ser utilizada como critério de julgamento de incapacidade humana. Antes de tudo, são pessoas humanas, iguais em dignidade e cidadania. Como qualquer pessoa humana, elas têm dons especiais, singularidades e são portadoras de inúmeras capacidades. De amar, de conviver, de aprender, de ensinar, enfim, de sentir o pulsar da vida. Só pensa diferente quem julga preconceituosamente pela aparência ou quem nunca teve a graça de conviver com uma pessoa com síndrome. O Estado e a sociedade, com as suas diversas instituições, a família, a escola, a religião, como também as ONGs, precisam garantir o acesso à cidadania para todas as pessoas,
Ninguém deve ser excluído. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. O Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!